Olá, pessoal, bom dia. Chegamos a mais um momento dos nossos episódios diários, que estamos trabalhando o livro Pão Nosso de maneira sequencial, em uma leitura reflexiva e refletida dessa obra do Espírito de Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier. Meu nome é Mário Augusto Araújo, e junto com a colega Cláudia, Flaviana e Wagner, a gente encampa aqui esse programa, episódios diários. Particularmente, estamos no capítulo 94, intitulado Sexo, em que Emmanuel traz uma passagem de uma carta de Paulo aos Romanos que diz o seguinte: Eu sei, e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Paulo, carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 14. Vou ler de novo, tá, pessoal? Eu sei, e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesmo imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. O ponto é, o que é que nós fazemos do corpo? Enquanto ferramenta, enquanto uma perspectiva operacional no que diz respeito à própria questão hormonal, à facilidade da matéria e aos impulsos das nossas paixões, sobretudo quando o assunto é a polêmica da sexualidade. A doutrina espírita tem inúmeros escritos sobre isso, como, por exemplo, uma obra primordial de Divaldo Franco, pela psicografia de Manuel Filomeno de Miranda, Sexo e Obsessão. O ponto é que, enquanto seres imortais, nós temos uma força psíquica gravitacional e que nós somos movidos pelo que nós pensamos. E o que nós pensamos gera um campo gravitacional que acaba atraindo, construindo alguns desejos. A título de exemplificação, se pudéssemos, embora não podemos, resumir o pensamento do Cristo e também da doutrina espírita, é que nós fomos criados por amor e para o amor. Tem um livro de Carl Lewis que ele vem disseminar o conhecimento de 4 perspectivas de amor. E dentro dessas 4 perspectivas tem o amor eros, que é o amor da carne, o amor carnal. E dentro do pensamento espírita, é bom nós refletirmos sobre os impulsos que nós temos em relação a esse tema. E Emmanuel traz aqui algumas leituras bastante legais ao longo desse capítulo. Vejamos o sexo, por exemplo, segundo Emmanuel. Nenhum departamento da atividade terrestre sofre maiores calúnias. Profundamente cego de espírito, o homem, de maneira geral, ainda não consegue descobrir aí um dos motivos mais sublimes da sua existência. Vou ler de novo, tá, pessoal? Profundamente cego de espírito, o homem, de maneira geral, ainda não consegue descobrir aí um dos motivos mais sublimes da sua existência. Emmanuel traz um recorte, de maneira muito sutil, a respeito do componente e do exercício da sexualidade. Realizações das mais belas na luta planetária, quais sejam as da aproximação das almas na paternidade e na maternidade, a criação e a reprodução das formas, a extensão da vida e preciosos estímulos ao trabalho e à regeneração, foram proporcionadas pelo Senhor às criaturas, por intermédio das emoções sexuais. E aqui ele traz um recorte, finalizando o capítulo, bem legal. O sexo fez o lar e criou o nome de mãe. Contudo, o egoísmo humano deu-lhe em troca absurdas experiências de animalidade, organizando para si mesmo provações cruéis. A questão 701 do Livro dos Espíritos traz uma reflexão a respeito da poligamia. Kardec faz um contraponto ali entre monogamia e poligamia. E os dois assuntos tratados pela equipe do Espírito de Verdade dizem respeito ao amor. E a poligamia, segundo os espíritos, é quando a sensualidade se sobrepõe à força psíquica do amor. Não estamos aqui fazendo um juízo de valor a respeito de julgamentos, de excesso de sexualidade, se vai acontecer isso ou se vai acontecer aquilo. Até porque não existe um recorte específico em relação à câmara bariátrica de lei de ação e reação.
até porque nós somos seres imortais. O ponto é a administração e, sobretudo, a racionalização do desejo perante o exercício da sexualidade. E no finalzinho, Emmanuel vem falar sobre desvios. Olha só. O pai ofereceu o santuário aos filhos, mas a incompreensão se constituiu em uma oferta deles. É por isso que romances dolorosos e aflitivos se estendem através de todos os continentes da Terra. Ainda assim, mergulhado em deploráveis desvios, pergunta o homem pela educação sexual, exigindo-lhe os programas. Sim, semelhantes programas poderão ser úteis. Todavia, apenas quando espalhar-se a santa noção da divindade e do poder do Criador, porque, enquanto houver imundície no coração de quem analise ou de quem ensine, os métodos não passarão de coisas igualmente imundas. Então, pessoal, que a gente tente racionalizar, à luz da imortalidade da alma, essa questão do sexo, da sexualidade, das pulsões. Porque a sexualidade é uma força psíquica e motora muito forte do espírito. Nós estamos, numa escala de 1 a 5, ainda no segundo mundo em termos de evolução espiritual, em termos de cristianização do pensamento. Lembremos, conforme registrado pelo benfeitor Emmanuel, que o sexo é um poder criador do universo. Que possamos, portanto, tentar, de acordo com o que a gente pode, educá-lo. E você, de onde fala? Conhece a Comunhão Espírita de Brasília pessoalmente? Já nos assiste ou caiu aqui pelo algoritmo, tanto do Spotify, que nós estamos lá com um canal, ou pelo canal do YouTube? Um abraço e até a próxima.